Vamos à palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte hoje: não deixe o ambiente te influenciar. Pode repetir isso para alguém aí, ó. Não deixe o ambiente te influenciar. Não deixe. Isso é muito importante. Vamos ler Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Qual é a palavra de hoje, gente? Muitos de nós estamos desistindo de fazer o bem. Porque o mundo, cada vez está mal, está expressando a maldade do mundo. E a palavra já diz que o amor de muitos iria se esfriar. Então a gente vê muita gente fazendo muita maldade. Desde da área de negócios, na família, em trabalho, a gente vê cada coisa horrível acontecendo. Não dá mais para ligar jornal na televisão, porque pinga sangue da televisão. É terrível, não dá. Tem muito tempo que eu não vejo noticiário, que chama, né? Porque não dá, gente, é complicado. E a gente vai se inflamando com a maldade do mundo, e esse é o problema. E o que Paulo está falando aqui? Ó? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam. Ele está dando uma ordem. Vençam o mal como? Com o bem. E qual é a nossa tendência? A gente, às vezes, responde o mal com o quê? Com o mal. A gente responde um prejuízo com outro prejuízo. A gente responde uma ofensa com outra ofensa. A gente responde um olhar torto com outro olhar torto. A gente responde uma rejeição com outra rejeição. Esse é o nosso problema. A gente sempre reflete o que acontece com a gente. Só que a gente esquece que tudo de mal que a gente faz também faz mal para a gente. E Paulo está falando assim, ó, não façam o mal, apesar do mal estar fazendo mal para você. Quase a Dilma falando assim, né? Tem que cuidar para não virar um negócio estranho para não entender. Não deixa a maldade te tornar mal. E é o que tem acontecido. O mundo, o formato, a forma do mundo, ela está formando as pessoas com uma forma ruim. Por isso que o próprio capítulo 12 de Romanos, já no versículo 2, diz assim, ó, não se amoldem aos padrões desse mundo, porque o mundo tem uma forma, e ela quer conformar o meu e o seu coração da forma que o mundo pensa, da forma que o mundo faz, da forma que o mundo responde. E a gente, se não vigiar, se a gente não prestar atenção, nós vamos sendo conformados com a forma que o mundo responde às situações. Só que não devemos responder à maldade do mundo com a outra maldade, mas sim com o bem. E o que é o bem? O próprio Deus. A essência de Deus é a bondade. A essência de Deus é o amor. João vai falar assim, ó, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que tem dificuldade de amar é porque não conhece a essência do Senhor. Porque a essência dele é o amor. Ele é o bem. Então eu vou entrar numa história aqui bem raso, né? Para a gente entender esse endurecimento e o que acontece com o endurecimento do coração. Porque esse endurecimento do coração, trazido pelo mal da sociedade, o mal do mundo, vai trazendo outro efeito, que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou andar... Ô, Estélia, agora que eu queria andar mais um pouquinho para tu virar a câmera, tu saiu. Mas eu ando depois, pode ir para lá. Vamos ler Êxodo 12, 40. A Estélia ficou até nervoso agora. Êxodo 12, 40, né? Ora... O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. A história vai dizer, mais ou menos, que dentro desses 430 anos que o povo de Israel morou no Egito, parte desse período não foi escravo. A história vai dizer, mais ou menos, que durante os 200 anos... o povo de Israel viveu em paz com os egípcios. Como assim? Porque a gente tem que entender como que o povo de Israel foi para o Egito, através de José. Quem lembra de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo, se tornou governador do Egito, e houve uma grande fome lá no povo de Israel, onde eles tiveram que vir
encontraram José. José se apresentou para a sua família, falou que era José, o filho de Jacó. Eles se espantaram, pensaram que José ia se vingar da família. No fim, ele não se vingou e ele facilitou a vinda do povo de Israel para o Egito por causa da fome. E durante muito tempo, o povo de Israel se multiplicou, porque houve uma prosperidade desse povo hebreu que estava vivendo no Egito. Eles fizeram um bairro para eles praticamente, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E lá na frente, com o tempo, com a mudança dos faraós lá e o governo egípcio, houve um tempo onde mudou esse quadro em relação aos hebreus e os egípcios. E eles se tornaram escravos. E aí está aqui em Êxodo 1:8. Abre lá, Êxodo 1:8. Eu estou com medo da minha versão diferente, eu prefiro ler o da tela. Êxodo 1:8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Como assim? Porque diante das gerações, praticamente 200 anos, José não estava mais vivo fazia muito tempo. Então foi passando de geração em geração o faraó, até que chegou um faraó que essa palavra nada sabia, na verdade tem outro sentido histórico, que não é o caso da gente entrar hoje aqui, mas esse nada sabia, o que ele quis dizer aqui, o Moisés quando escreveu? Que ele não iria seguir a sequência dos outros faraós que estavam tendo paz com o povo hebreu. Olha o que ele diz no versículo 14, Êxodo 1:14. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam, e cruel escravidão. A cruel escravidão. O que estava acontecendo aqui? Lá depois do versículo 8 que a gente leu, que um novo rei subiu ao trono egípcio e ele fala assim, a fala dele é o seguinte: os hebreus se multiplicaram muito e nós, para evitar uma possível rebelião, vamos escravizá-los. Era mais ou menos a frase que esse faraó disse. E essa sujeição é essa aqui. Eles colocaram os hebreus numa vida amarga, impondo-lhe tarefas de trabalho pesado, agricultura, e tudo agora que os hebreus produziam eram colocadas nas mãos dos egípcios. E isso durou mais ou menos 230 anos. Então você pensa, de geração em geração, você sendo revoltado diante de uma situação injusta, complicada. E com o tempo, os hebreus foram endurecendo o coração em relação ao que Deus tinha para eles. Porque eles estavam vivendo debaixo de uma tirania, debaixo de um governo maligno, onde maltratava muito o povo hebreu, e eles deixaram com que essa amargura, essas decepções, viessem trazer um grande problema, que vai vir lá na frente, depois eu vou falar. Então, hoje, na minha vida e na sua vida, algumas coisas tornam a nossa vida amarga, como a vida dos hebreus, diante do governo egípcio, tirano, maldoso, injusto, eles viviam uma vida amarga. Nós também temos algumas coisas que acontecem. Alguns de nós aqui dentro hoje, pode ser que esteja vivendo um momento amargo da vida, ou que já viveu por muitos anos. E alguns deles, por exemplo, é o histórico familiar. Quem sabe você veio de uma família complicada, você tem histórico familiar, de uma cultura familiar muito, muito desestruturada. Quem sabe você tem decepções na sua família. Quantas pessoas nós conhecemos que não falam mais com o seu pai ou com a sua mãe, ou não falam mais com o seu irmão, porque teve algum problema familiar. E isso carrega, essas mágoas familiares carregam. Se tem uma coisa que causa mágoa na gente, é problema na família. A gente pode ter problema no trabalho, dificuldade financeira, a gente pode ter, mas problema na família sempre causa um machucado diferente. Provavelmente você já deve ter vivido alguma coisa assim, de
de alguma dificuldade de relacionamento e você carregar uma mágoa por anos e aquilo ali nunca se resolve, você evita ver as pessoas, só que esse problema causa outros reflexos. Vou dar um exemplo de crianças. Crianças com mau comportamento na escola, muito agitadas, muito grosseiras, assim, ríspidas, elas estão expressando um comportamento que é um reflexo de uma casa um pouco agitada, com pais que brigam, com insegurança. Há estudos que falam de crianças que se tornam inseguras sentimentalmente por causa do ambiente de briga dentro de casa. Um ambiente onde se fala muito alto, se grita, usa palavras pesadas uns contra os outros. A criança vai crescendo insegura e ela vai levando essa insegurança para a vida. Aí ela se torna um adolescente inseguro, um jovem inseguro, um adulto inseguro, porque ele carrega mágoas, traumas da família, desde criança. Talvez você tenha uma vida amarga por palavras lançadas. Uma delas também dentro da família, né? Vamos ler Provérbios 18 e 21. Olha o que a Bíblia diz sobre uma palavra lançada sobre a gente. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. E quem sabe você vem de um lar onde você não recebia palavras de afeto. Talvez você nunca ouviu que o seu pai te ama, ou que a sua mãe te ama. Talvez você nunca ouviu um elogio de que você é uma pessoa capaz de fazer algo. Como eu escuto de muitas famílias, problemas que da vida inteira, eu fui muitos anos líder de adolescentes, de jovens, então a gente vê muitos adolescentes vinham em nós e falavam assim, meu pai me chama de burro o dia inteiro. Minha mãe me chama de burro, de incompetente, de estrupício. E assim vai. E aí a criança, o adolescente vai vivendo e escutando palavras negativas a vida inteira. E ele vai carregando essas feridas no coração, trazendo reflexos para o relacionamento. Aí essa insegurança, esse complexo de inferioridade, esse sentimento de rejeição. Porque se tem alguém que para nós importava quando éramos adolescentes e crianças, que nos amasse, eram os pais. Os pais nos traziam a segurança, a firmeza. E se neles nós não tínhamos, a gente se torna pessoas inseguras. E quem sabe a nossa vida, a minha vida, uma parte da sua vida pode estar sendo amarga por palavras que você recebeu na tua infância, na tua adolescência, ou até numa discussão depois de adulto com o teu pai, com a tua mãe, com um irmão seu, ou com a sua esposa ou seu esposo. Normalmente nós somos muito educados para quem é de fora e um monstrinho dentro de casa, né? Lá, pessoa de fora, a gente tropeça. Ai, perdão, meu Deus, eu não queria pisar no seu pé. Em casa, ô demônio, sai daqui, né? Já xinga, já dá um chute, né? Tá no restaurante, por gentileza, pode me passar essa taça de sal aqui, né? Dá esse sal aí, ó. Não tá escutando não, surdo? É assim em casa, é assim. Então, a gente leva palavras grosseiras o dia inteiro dentro de casa. Só que a gente não pode só esperar dos outros. Nós podemos começar um comportamento excelente na nossa casa. Quem está comigo em nome de Jesus? Então comece em você. Comece a chamar a sua esposa de senhorita. Ô senhorita, o que você está querendo? Tá maluco? Comece a ser mais educado para você ver que as pessoas vão ver que tem alguma coisa estranha em você. Porque provavelmente tu é um mal educado. E se você começar a ser educado, as pessoas vão estranhar. Mas aí fala assim, calma, eu estou me adestrando, né? Fala assim, devagarzinho eu estou sendo adestrado, então calma comigo aí. E a gente precisa provocar o amor dentro de casa. A gente não pode se tornar mal porque o mundo é mal. Eu não posso me tornar uma pessoa ignorante, grosseira, porque eu venho de uma casa ignorante e grosseira. Eu posso mudar o ciclo da minha vida a partir de mim. Você acredita nisso, amém? Então você pode criar os seus filhos com outra criação. Você pode ter um ambiente na sua casa a partir de você com armas de amor, não com armas de ódio, não com armas de revolta, porque a gente carrega um monte de ódiozinho da vida. É normal também. Tem coisa que acontece que nem é culpa nossa. Só que a gente precisa se adequar. A gente precisa
ser igual um camaleão. Olha, para ficar azul agora, vamos ficar azul. Porque se eu quiser a cor que eu quiser, vai dar problema. Então vamos... Também a gente precisa... Porque tem coisa que a gente também é difícil aceitar, né, gente? Fala para alguém do seu lado assim, deixa de ser cabeça dura, vai. Fala assim, me ajuda. Que ideia. Abre essa cabecinha de coco aí, vai. Muitas famílias, gente, estão se fragmentando por causa, sabe de quê? De uma coisa, tratamento. Se você começar a ser mais educado, mais amoroso. Porque a gente é amoroso com todo mundo, né? Abraça. Na igreja é um tal de abraçar e beijar. Faz quanto tempo que tu não abraça e beija as pessoas que moram na tua casa? Eu faço muito esse exercício com a Keila, né? Que a Keila, ela assim, ela não está aqui para se defender, né? Mas ela é menos carinhosa que eu. E eu sempre saio muito cedo de casa e chego perto do almoço e eu fico só olhando ela, né? Só observando o movimento. Enquanto ela não faz nada, quando eu chego, eu dou um beijo nela, dou um abraço e fico só observando. Mas às vezes é por maldade, para querer arrumar uma briguinha, né? Que a gente não faz também. Aí passa assim uma hora, eu pergunto assim, amor, quantos abraços tu me deu hoje? Porque eu já te dei, ó, tá vendo? Ó? A gente quer briga, a gente não quer solução. Dá o abraço e fica quieto. Dá o beijo e fica na sua, a gente não consegue, né? E eu fico mais tentando também provocar para que ela, que não é tanto de ficar assim abraçando, para que ela também exercite isso. Então a gente precisa aprender a criar um ambiente favorável para que essas coisas aconteçam. Senão a gente fica numa secura dentro de casa, gente. Fica um negócio assim que... Esses dias a gente estava sentado no sofá, foi muito engraçado. Falei, amor, tu lembra? Porque aquele é muito do trabalho. Então tu vai chegar em casa, tu só vai ver aquilo trabalhando. Se ela tiver 5 máquinas de lavar, ela tem as 5 ligadas todo dia. Não, nenhuma máquina aguenta ela. Aspirador, tudo ia estar funcionando. Ela tem uma casa de máquinas, assim, era o sonho dela. Então difícil é ver aquele sentada no sofá. E o homem tem já um imã para o sofá, né? Todo homem parece ter um imã assim aqui atrás, que chega em casa parece que o sofá puxa a gente assim, né? Primeira coisa que a gente faz é ir pro sofá, né? E o Estevão, cara, tem 9 anos. E ele, a primeira coisa, ele tira o tênis e já pro sofá assim, ó. Eu, Estevão, já lavou a mão? Ele? Aí ele levanta assim, vai. Pelo menos lava a mão, cara. Vai lavar a mão, lavar o rosto. Chegou de fora da rua. Então a gente tem assim, e esse dia a gente estava no sofá e ela estava assim, muito soltinha, assim, né? Bem queridinha comigo no sofá. Falei, amor, que legal, né? Tu lembra assim no início do nosso casamento que eu te pedi, amor, senta no sofá comigo, e você estava lá fazendo um bolo, fazendo alguma coisa, com a máquina ligada, um monte de função. Aí chegava no final do dia podre, só queria dormir e deu só para outro dia. E ela aprendeu a ficar no sofá, a ficar um tempinho, cara, 10 minutos, não vai matar ninguém. E às vezes a mulher muito compromissada com toda a logística que ela cria na cabeça dela, com toda a agenda, ela pode sim, ei, para um pouquinho. Deixa a panela lá na pia e vai lá sentar um pouquinho com o teu preguiçosinho lá no sofá. Vai lá dar uma atençãozinha para ele, dá um cheirinho nele. Porque essas coisas vão promovendo o amor e vão aquecendo a relação de vocês. Porque o trabalho é responsabilidade, é certo, não é errado. Só que tem algo mais valioso no meio disso, que é o casamento de vocês. Tem muito mais valor do que uma panela. Tem dia que eu falo assim, Keila, amanhã tu não vai lavar roupa. Eu falo assim, hoje foi um dia. Eu não quero ver nada no varal. Tu não vai lavar roupa. Ai, amor, mas vai ter sol, já vi na previsão. Ela fica... Tá vendo como é que é difícil? Tá vendo como é que é difícil? Não, ela já vê na previsão, já imagina quantas peças de roupa vai poder lá, quantos minutos vai ficar no varal, e ela já faz toda a logística. E eu acho engraçado que assim, a roupa, ela lava em 2 horas, seca em 2 horas, mas para voltar para o guarda-roupa é 15 dias. Não é assim, na sua casa acontece isso também? E que mistério, parece que entra um buraco negro a roupa assim. Tem hora que eu até esqueço que eu tenho uma camisa. Aí de repente ela fala, meu Deus, eu tenho essa camisa, né? Demora uns 15 dias, mas sei lá o que acontece, alguma coisa no meio disso aí acontece. Mas nós precisamos envolver a nossa família, gente. Sabe assim, não ter falas com esse tom de trabalho e responsabilidade, mas usar a tonalidade do amor, a tonalidade da intenção de provocar a comunhão da família. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Então, assim, os filhos estão se distanciando dos pais por causa disso. Porque o pai só chega para brigar, só chega para reclamar. O pai só chega para alinhar, para dar castigo. Mas o pai não chega assim... Esses dias, né? Eu fui lá
Quando? Foi ontem. Eu estava aqui trabalhando à tarde. Foi à tarde. Aí deu uma janelinha assim que eu podia inventar outra coisa. Eu peguei o carro, fui lá pegar o Estevão, para ir lá no Ramiro jogar basquete. Aí no meio do caminho choveu. Aí pensa no menino chorando dentro do carro. Falei, Estevão, meu Deus, cara, não deu. Tá chovendo, não é culpa minha. Ele, mas você podia ter ido outros dias. Eu fiquei até meio assim, poxa, realmente, ele não está mentindo. Mas eu falei, Estevão, mas hoje eu consegui parar e eu vim, mas tá vendo que está chovendo? Vamos arrumar outra coisa. E a gente foi arrumar outra coisa e tal. Aí hoje eu fui buscar ele na escola a pé, voltei a pé, parei, comprei um picolézinho, nós viemos conversando. Então a gente precisa dar atenção para coisas que têm muito valor e não tem como comprar. E às vezes a gente está trabalhando muito para comprar coisas e as coisas que não se podem comprar, nós não estamos trabalhando em favor a elas. Você não pode comprar um filho. Tu não pode comprar o teu olho. Tu não pode comprar o ar que tu respira. Tu não pode comprar a paz da tua família. E você tem todas essas coisas, mas você não está cuidando. E para cuidar também não custa muita coisa. Estão entendendo, gente? Amém? E palavras pesadas, né? Tanto na família quanto no trabalho, né? E aqui também é uma família. Pode ser que alguém algum dia pode se ferir com alguém com uma palavra, que é uma família, né? Tem gente de todo tipo de temperamento. Tem uns sanguíneos, tem uns coléricos, que gosta de briga, enfrentamento, lado A e lado B. Já tem uns fleumáticos, que são paz e amor, tudo sossegado. Tá tudo caindo. Eles assim, vou arrumar um jeito aqui. E assim vai. Tem uns melancólicos que qualquer coisinha ele tropeçou, já pensa que vai morrer, pede uma ambulância. E tem de todo jeito. E a gente tem que se amando, gente. Aqui é uma família. Aqui a gente tem que se suportar. O que a Bíblia diz? Suportai-vos uns aos... Então fala para alguém do lado, estou te suportando, hein? Tem hora que eu não te amo, mas eu te suporto. Não é fácil te amar, mas eu te suporto, criatura do Senhor. Não é fácil. E as palavras lançadas, né, gente, são pesadas. Às vezes a gente recebe uma palavra pesada no trabalho, do chefe, e a gente tem que engolir. E aquilo magoa a gente tem que ir para cima, gente. A gente não pode ser abalado e não pode ser afetado por esses problemas que acontecem na vida. A gente precisa mudar o ambiente. E outro problema que acontece na vida, que pode ter deixado você amargo ou amargurado, triste, são os imprevistos da vida, né? Que acontecem, né? Acontece. Uma demissão, um pequeno acidente de carro, uma batidinha, uma doença. Quer ver eu ficar triste, gente? É eu ficar doente. Eu tomo um remédio antes de ficar doente para eu não ficar doente. Eu tenho já de dar uma caixa assim, ó. E quando eu estou vendo lá na esquina, hoje eu já tomei um negocinho que eu senti minha garganta arder. Eu falei, vem comigo não, bactéria, que eu vou te matar na curva. Porque quer ver uma pessoa triste, é eu quando eu estou doente. Meu Deus, eu melancólico, né? Daí eu já vou morrer daqui a 15 dias, já vou fazendo testamento, já vou me agradecendo pela minha esposa, já vou assim... Eu fico triste, Senhor, por que o Senhor está me deixando assim? Por que o Senhor não me livra? Eu fico desse jeito, é desse jeito. Tristeza. Eu fico mais triste do que doente. E acontece uma decepção, uns imprevistos, né? Acontecem imprevistos. E às vezes a gente, por causa de um imprevisto, nós também nos abatemos e nos tornamos tristes e amargurados e nos deixamos levar pela maldade dos imprevistos, um prejuízo num negócio que você fez. Então, por décadas, os egípcios maltrataram os hebreus e se tornaram escravo. Foi um grande imprevisto. Eles não esperavam por isso. Estavam vivendo há praticamente 200 anos em paz, se multiplicando com muita prosperidade. Aprenderam lá no Egito muitas técnicas sobre agricultura, muitas técnicas da engenharia civil dos egípcios, aprenderam muitas coisas grandes também na medicina, eles tinham toda uma ligação. Então o povo hebreu estava muito bem. Só que aí eles começaram, ali quando chegou o novo faraó,
se tornaram escravos e tempo passava e nada acontecia. Imagina quantos anos eles esperavam que alguém, um grande líder, se levantasse e libertasse o povo hebreu das mãos dos egípcios. E nada acontecia. E o que acontece comigo e com você? O tempo vai passando e a gente vai endurecendo o coração. Porque a gente está buscando. Vocês acham que os egípcios, os hebreus não buscavam a Deus? Vocês acham que eles não faziam culto e buscavam a Deus? Livra a gente desses egípcios maldosos, livra a gente dessa escravidão. Vocês acham que eles não pediam? Lógico que pediam, mas nada acontecia. E o tempo vai passando, o que vai acontecendo comigo e com você? A gente vai desanimando, a gente vai se endurecendo. E aqui agora eu falo o efeito do endurecimento do coração. Sabe qual é o primeiro efeito de um coração endurecido? Incredulidade. Eu e você começamos a não acreditar mais que Deus já fazia alguma coisa. Eis aí um grande perigo. Para você e para mim, quando estamos vivendo um dilema, estamos vivendo um período difícil da vida, porque a vida ela sempre vai trazer algum dilema em alguma área. Quando acabar um dilema, daqui a pouco chega o outro. Se não chegou, espera que está chegando. Fica em casa para o correio entregar, senão você não vai estar em casa para receber. O dilema vai vir em alguma área. O que muda em nós não é acabar os dilemas, e sim como vamos lidar com os dilemas. E uma dificuldade que nós temos é quando estamos vivendo um dilema num período longo, porque isso endurece o nosso coração e causa em nós essa falta de fé e achar que, olha, Deus já esqueceu de mim. Deus não é tão forte assim. Será que Deus é Deus do impossível? Porque a minha causa é impossível. Eu estou há 1 ano orando, eu estou há 5 anos orando, estou há 5 meses. Eu não sei quanto tempo tu está num dilema que humanamente seria até impossível mudar. Mas aí, você vai ficar se entregando para as dores e se endurecendo, se enrijecendo e deixando com que isso deixe o teu coração duro? Ou você vai continuar acreditando e louvando o nome do Senhor? O que vocês acham de Paulo e Silas, que a gente acabou de falar aqui? Vocês acham que tinha chance para eles? Não tinha, gente. Eles foram encarcerados. E no contexto da época, com certeza eles iriam morrer, ou então ia ficar ali até morrer. Eles iam causar alguma questão, alguma condenação para matar eles. Não tinha para onde correr, não tinha o que fazer. A única coisa que tinha que fazer, sabe o quê? Olhar para cima e louvar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tudo pode. E eu e você, às vezes, ao invés de olhar para cima e ver a glória de Deus sobre todo esse problema, a gente olha para a situação. Tu vê que Lucas conta em Atos que os pés deles foram presos no tronco. Então, se eles ficassem olhando para baixo, o que eles iam olhar? O que eles iam olhar? O pé, o quê? Eles iam olhar para onde? Para a terra, não é? Então, enquanto a gente olha para a terra, a gente vê o problema. Mas se a gente olha para cima, a gente vê a solução. Quando a gente adora e quando a gente eleva louvores àquele que tudo pode, as cadeias começam a ser estremecidas e, de repente, tudo muda. Só que enquanto eu e você não mudarmos esse conceito, se a gente ficar se afrouxando, em Provérbios diz assim, se você se demonstrar frouxo diante da dificuldade, quão pequena será a sua força. Então, se a gente se afrouxa, se amedronta, fazer o quê? Assim mesmo, então, aí você vai ser uma forcinha aqui, ó. Mas se você chamar o leão da tribo de Judá, ele vai vir e vai acabar com tudo. Existe uma diferença muito grande, gente, entre lidar com os dilemas e se transformar com os dilemas. Deus não quer que você se acostume com esses problemas. Deus quer fazer eu e você mais do que vencedores. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida plena, abençoada, cheia de bênçãos, abundantes, com prosperidade, com coisas, com tantas bênçãos que vamos ter que dividi-las porque não seremos capazes de carregá-las. Você acredita nisso, amém? Mas eu preciso sair dessa vibe de ficar me transformando, endurecendo o meu coração diante das dificuldades, dos imprevistos. Olha o que está escrito em Provérbios 13 e 12. Bota lá.
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. O que ele está dizendo aqui? Essa esperança que você tem aí dessa tua vida mudar, demora. E essa demora deixa o coração triste. Então, quem sabe tu entrou aqui hoje com o coração assim, poxa, eu vou para o culto, mas olha, eu não aguento mais. Eu vou para o culto porque hoje é dia de culto e está no automático já o botão. É quarta-feira, eu estou indo já de olho fechado, já estou dentro da igreja. Não, gente, vocês estão aqui diante do Deus dos exércitos. Vocês estão aqui diante do Deus que não há impossíveis para ele. Tu acredita nisso, não? Bom, você pode aplaudir para se mexer um pouco. Aplauda o nome do Senhor como um movimento de louvor e adoração. Aplauda o rei, saudai o rei. Porque o rei está aqui. Só que a nossa posição é de adorar. Porque na adoração, diante de um dilema, expressa fé. A adoração de Paulo e Silas no dilema expressou o tamanho da fé que eles tinham em Deus. O problema é que nós estamos assim, a ponto de desistir, Então assim, na beira do precipício. Se mais um BO acontecer, eu me jogo. Não. Você tem muita coisa para viver em Deus ainda. Você tem muitos milagres, muitas promessas a serem cumpridas na sua vida e você não pode parar. Agora, não se torne mal pela maldade, pelos dilemas que estão acontecendo. E essa demora que às vezes tu está aí esperando e nada acontece, e a gente fica doente, não é porque Deus é um cozinheiro e faltou ovo no mercado e está fazendo tua receita e terminou o ovo. Peraí, que eu estou fazendo a tua benção aqui, acabou o ovo. Não, Deus não está preparando a sua benção. Vamos ler 2 Pedro 3:9. Deus não está assim costurando a tua benção. Acabou a linha, acabou a energia da máquina aqui. Espera um pouquinho mais que a benção está sendo preparada. Não. Olha aqui, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Porque tem gente que julga isso. Tem gente que fala, Deus demora tanto. Não, Deus não demora. Deus não demora. Avisa alguém aí do teu lado assim, ei, Deus não demora. Tu para com esses conceitos errados teu. Fala assim para essa pessoa. Para com esses conceitos errados. Corrige essa pessoa, me ajuda a corrigir essas ovelhas revoltadas aí. Deus não demora para cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com quem, gente? Com a gente. Sabe por quê? Eu e você provavelmente não estamos preparados o suficiente para suportar as bênçãos já preparadas no céu. As bênçãos já estão prontas. Até porque Deus já preparou um caminho para eu e você trilhar. Ele nos escolheu para que eu e você realizássemos as obras que de antemão Ele já preparou para nós. Ele já tem um caminho. As bênçãos já estão prontas. O que a Bíblia diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Então, na verdade, eu e você não estamos preparados o suficiente para suportar as bênçãos que Deus tem para nós. Então, Ele tem paciência com quem? Com você, comigo, filho de Deus, que não está pronto ainda. Aí esse processo, esse dilema, ele está fazendo com que eu e você consigamos aprender um pouco mais sobre fé, um pouco mais sobre busca, um pouco mais sobre adoração, um pouco mais sobre quem Ele é e não o que Ele pode dar. Porque a gente tem uma tendência pequenininha de buscar ao Senhor pelo que eu quero dEle. É lógico que eu quero ter algumas coisas. Eu sou um ser humano normal. Mas às vezes eu estou buscando aquele que tem pelo que Ele tem, mas eu não estou buscando pelo que Ele é. Então o processo da demora que a gente julga, na verdade que a dificuldade disso tudo sou eu. Eu que dificulto. Porque Deus tem paciência. Quando a pessoa tem que ter paciência com alguém, é porque a outra pessoa é o quê, gente? Ei, ovelhinha. Eu e você não somos fácil. Eu e você somos, assim... Jesus. Só dele para amar a gente desse jeito. Mas está vendo que Ele tem paciência? Ele tem paciência com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque se eu e você recebermos tudo que Deus tem para nós hoje,
A primeira coisa que a gente abandona é o Senhor. A primeira coisa que a gente abandona é o chamado. A primeira coisa que a gente abandona é a igreja. A primeira coisa que a gente pode abandonar são os próprios amigos. Tem um monte de coisa que a gente não está pronto para receber, porque nós vamos perecer com as bênçãos nas mãos. E Deus não quer que eu e você pereça, Deus quer que eu e você viva uma vida com abundância. Uma vida top, uma vida plena, uma vida com alegria. E não a bênção virar uma maldição. Estão entendendo, gente? Amém? Então as coisas não são no meu tempo, não são no teu tempo. O seu calendário de bênção pode rasgar e jogar fora. Aquela tua agenda de bênção, esse ano, 2024 vai acontecer isso. Meu Deus. Já estamos em abril, logo vai chegar essa bênção porque eu preciso dela em maio. Se não chegar em maio, eu estou lascado. Não. Eu rio, mas rio de nervoso. E não é fácil. Então, quantos de nós já falamos assim, eu vou deixar de ser bobo. Né? Que a gente leva tanta paulada da vida. Eu vou cuidar mais da minha vida. Quem que já falou isso já? Eu não vou cuidar dos outros. Eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. A gente fica assim, né? Eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. Quer ver mãe, né? Tá lá lavando a louça revoltada. O dia que eu morrer, vocês vão sentir falta de mim. Fala assim, né? Que a gente fica revoltado. Outra frase, né? O bonzinho sempre se dá mal. A gente acha, né? É o que o mundo prega, né? Por isso que o mundo tenta conformar a gente com a maldade do mundo. Porque essa é a ideia que o mundo traz. Olha outra frase que provavelmente tu já deve ter dito quando tu está na carne. A gente faz pelos outros o que ninguém faz por nós. O que eu faço pelos outros, eu faço. De vez em quando essa frasezinha assim ecoa na minha mente, assim, né? E minha cabeça é meio grande, imagina, demora um monte para sair, né? De vez em quando vem esses pensamentozinhos do diabo, assim, tá vendo? A gente faz tanto pelos outros, quando a gente quer. E sabe que eu estava fazendo uma conta, faz uns dias atrás, né? Meu Deus, olha só, um melancólico é uma tristeza. Que eu já recebi bênçãos que eu digo, gente, essa é uma amizade, uma pessoa na minha vida, um abraço, uma atitude de amor. Eu já recebi coisas muito maiores de muitas das que eu já fiz. Mas sabe qual é o nosso dilema? Eu descobri onde é que está o nosso dilema. Vou dar um exemplo. Eu fiz aqui pelo pastor Frank alguma coisa. E ele nunca me retribuiu. Mentira, mas ele nunca me retribuiu. Só que eu vou lá e recebo alguma coisa do Felipe muito maior daquilo que eu fiz pelo Frank. Mas qual é o meu problema? Eu queria receber do Frank. Porque eu queria ter uma retribuição de quem eu fiz. Só que eu não faço a conta de que a bênção que eu recebi de outra pessoa é maior do que aquela que eu liberei. Vocês estão entendendo, gente? Então a nossa bronca está num orgulho. Que a gente acha injusto e ingratidão porque a gente fez algo por alguém. Mas a gente esquece que Deus usa uma pessoa diferente, de outro lugar, de outra cidade, com uma bênção 3 vezes maior do que aquilo tudo que você já fez. Estão entendendo, gente? Então, não fica fazendo essa conta porque é terrível. Que a gente começa a odiar as pessoas porque não retribuíram. Mas se a gente olhar, as outras que nos abençoam são bênçãos muito maiores. Vocês estão entendendo, gente? Quem que já recebeu bênçãos grandes de pessoa nada a ver da vida assim? Que não, né? Então tu não fica olhando, julgando essas outras que tu ajudou, porque você foi abençoador daquela. E outra pessoa vai te abençoar e assim por diante. É assim que funciona. Então, o que deixa nosso coração endurecido? O pecado. O pecado, a injustiça vai endurecendo o meu e o seu coração. Vai tornando eu e você ovelhinhas ruinzinhas, que não querem mais fazer o bem. Porque fez tanto bem para não sei quem. Eu faço bem para a pessoa que ela virou a cara para mim. Agora nem me cumprimenta direito. Eu fiz o bem para tal pessoa, fiz isso, fiz tanto por tal pessoa, e eu vou parar de fazer o bem. É isso que o diabo quer. Ele quer te convencer para tu ficar ruim. Mas Paulo fala assim, não se canse de fazer o bem. Porque pode cansar. Pode ser que um dia você olhe para uma pessoa, eu cansei, mas não, eu não posso me cansar. Preciso continuar fazendo o bem. Amém, gente? E aqueles que vivem o evangelho, gente, são guiados
pelo modelo de Cristo. E não pelo modelo do mundo, não pelo modelo da carne. Que a nossa carne só quer o ruim. A nossa carne quer vingança, a nossa carne tem orgulho, a nossa carne tem o ódio, tem a amargura, a nossa carne fica chateada e quer vingança e quer retribuir com o mal. Essa é a tendência da nossa carne. Por isso que eu e você precisamos morrer. E uma boa forma de morrer é se batizando. Para não morrer de uma vez só, né? Deus o livre, né? Então o batismo é justo esse sepultamento. A água, ela simboliza a terra que você entra e fecha a terra sobre você. Você entrou dentro da água. E quando você sai da água, é a ressurreição, como a Bíblia diz, morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. E agora você largou aquela natureza nojenta que eu e você carregamos. De mentira, de inveja, de calúnia, de maldade, e agora ressurgimos uma nova pessoa. Por isso que precisamos entender que esse meu eu precisa ser esmurrado todos os dias. E não precisa receber abraços e elogios. E viver o evangelho é isso. Olha o que a carne é, gente. Gálatas 5,19. Abre lá, só para você ter uma ideia do que está em você e o que está em mim. Essa é a nossa tendência. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Se você ainda vive em alguma dessas obras, é porque você não nasceu de novo. E hoje está uma oportunidade, eu e você. Tenho vontade de abrir o tanque e nós todos se batizar hoje, né? Que essa é sim o símbolo, né? Mas na verdade, sem o símbolo nós podemos ter a atitude. Sabe por que eu e você temos uma proposta de Deus? Deus quer dar uma vida nova para a gente. Sabe como é que Ele dá a vida nova para a gente? Lá em Ezequiel, abre lá Ezequiel 36 e 26. Esse coração endurecido que eu e você temos por causa das mágoas, por causa de traumas, a gente carrega um monte de problema e vai se endurecendo, e esse endurecimento do coração vai trazendo uma incredulidade e vai trazendo um monte de problema. Olha o que Ezequiel 36 e 26 diz. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?